Uma verdadeira bomba acaba de explodir depois de uma decisão do Gilmar Mendes que afeta o Valdemar da Costa Neto. Há quem diga que Costa Neto, Partido Liberal, PL, representam uma direita. Mas a realidade dos fatos é que há uma intriga, uma trama muito bem elaborada que envolve traição, sabotagem e ligações entre partidos e poderes. Se você estiver preparado para assistir esse vídeo até o final, então eu te convido a entender um pouco mais da política como ela verdadeiramente é. Pois é, falei tenso, né? Parecendo até o Kim Paim com os dossiês dele, mas o assunto é sério mesmo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, porque a bomba que eu tenho que trazer para vocês é grande. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma jornalista, Fabiana Barroso, do Braddock Show. E ela fez uma revelação grave demais. Em virtude de uma decisão do Gilmar Mendes que afeta o Valdemar da Costa Neto, partidos ou deputados e senadores do PL podem boicotar a PEC que está tramitando lá no Congresso Nacional que limita os poderes do STF. Dizem que em troca dessa decisão do Gilmar Mendes, o Congresso Nacional pode até colocar em votação, mas os próprios deputados de direita ou do PL vão boicotar essa PEC para limitar os poderes do STF. E aí a grande questão agora é qual foi essa decisão. É uma decisão que beneficia o Valdemar da Costa Neto. Beneficia também o próprio Partido Liberal como um todo, o PL como um todo. E aí você deve estar pensando, opa, vitória do Bolsonaro e vitória do partido da direita, certo? Não sei, eu vou deixar você me responder depois da matéria. Matéria da Globo, você pode pegar em outros jornais também, que o tema é o mesmo. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito sobre o Valdemar da Costa Neto na Lava Jato. De acordo com os delatores, o grupo de Valdemar da Costa Neto teria cobrado propina de aproximadamente 4% sobre o valor do contrato de obra. Mendes pontuou que a investigação se prolonga há mais de 7 anos, sem avanço significativo na coleta de provas. Então, por causa disso, ele determinou o arquivamento. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de um inquérito contra o presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, e o deputado federal Milton Monte, que também é do PL, de São Paulo. A investigação tinha como base delações de ex-executivos da Odebrecht e apurava supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados ao pagamento de propina para execução das obras da Ferrovia Norte-Sul, conduzidas pela empresa Valec. O inquérito foi aberto no contexto da Lava Jato, quando o ministro Edson Fachin, relator da operação no STF, determinou a abertura de 76 inquéritos para investigar políticos e autoridades citados nas delações da Odebrecht. De acordo com os delatores, o grupo de Valdemar da Costa Neto teria cobrado propina de aproximadamente 4% sobre o valor do contrato da obra, sendo 3% destinado ao grupo político do ex-deputado e 1% ao grupo político do ex-presidente José Sarney, Então, mesmo a acusação estando lá vigente, tendo provas, acontece que a Polícia Federal parou o processo já há 7 anos, parou de investigar. E o Gilmar Mendes entendeu que, como pararam de investigar, talvez não tem mais interesse de levar isso a cabo, Então, foi arquivado o inquérito contra o Valdemar da Costa Neto durante a Lava Jato sobre corrupção, propinas com a Odebrecht. Vitória da direita!
Foi? É o cara que hoje dizem que representa a direita no Brasil, né? Do partido que representa a direita no Brasil. O que você tem para me dizer isso? A jornalista Fabiana Barroso, ela falou que, efetivamente, o pessoal do PL agora vai votar contra limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. O que você acha sobre isso? Coloca no comentário só pra gente saber. Você estava preparado para ouvir isso? Talvez tem muita gente que não gosta de assistir o meu canal, porque às vezes é complicado ouvir coisas que tem muita gente que simplesmente não vai falar. Vai virar para você e falar: oba, oba, direita, nós somos do PL da direita, vamos apoiar o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto e o PL, que vai dar tudo certo contra o Lula. Dá clique, dá like. Às vezes a verdade não dá tanto, mas você precisa saber, tá? Vamos lá, vamos falar do caso Alexandre de Moraes. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está literalmente blindado em todos os setores. O governo está protegendo o Alexandre de Moraes, o próprio Supremo Tribunal Federal está protegendo o Alexandre de Moraes, e agora a gente percebe também que o próprio CNJ não só blindou o Alexandre de Moraes sobre as denúncias do que ficou conhecido como vaza-toga, né? Que foram as mensagens vazadas de que o Alexandre de Moraes e os seus juízes auxiliares, eles estavam perseguindo os bolsonaristas. E agora a CNJ acaba de dar uma decisão. O Partido Novo tinha entrado com uma ação pedindo uma investigação e a denúncia, né, contra os juízes auxiliares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entretanto, o Conselho Nacional de Justiça rejeitou investigar os juízes da equipe de Moraes sobre as mensagens. O Conselho Nacional de Justiça arquivou nesta terça-feira um procedimento movido pelo Partido Novo contra os juízes mencionados no caso dos relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação no TSE, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A reclamação disciplinar se referia a Ayrton Vieira e Marcon Antônio Martins Vargas, respectivamente juiz instrutor do gabinete de Moraes e juiz auxiliar da presidência do TSE, quando o ministro presidiu o órgão. Então, a ação do Partido Novo foi arquivada. Também tinha uma ação que era do Novo também, do Partido Novo, contra o Alexandre de Moraes, proposta na Procuradoria-Geral da República. Essa ação também foi arquivada a pedido do próprio Procurador-Geral da República. Ontem, teve uma reunião junto dos três poderes. Estava lá o Pacheco, estava o Lira, estavam os representantes do Supremo Tribunal Federal. O Lula não foi, mandou Rui Costa da Casa Civil. A imagem foi essa aqui. Mais plena harmonia entre os poderes. A lei fala que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Harmônicos, sim. Independentes já não seria o caso. A meu ver, essa foto, clima de total parceria em reunião hoje entre presidentes da Câmara, Senado, do governo e ministros do STF, é o retrato do enterro de qualquer esperança na busca pelo direito. Não existe mais a Suprema Corte como concebida, e sim uma corte política. Alguns acham isso um avanço. Eu acho perigoso, um perigo supremo. A junção da política com o judiciário é algo parecido com agências reguladoras, confraternizando com empresas reguladas. Quem fez a publicação foi o deputado José Medeiros, do Mato Grosso. Essa cena ficou emblemática, porque eles estavam ali negociando o dinheiro público das emendas PIX. Chegaram a um acordo. Por hora, as emendas ficam suspensas, mas vão organizar uma maneira de voltar a distribuir essas emendas para os deputados e senadores, né? E o Lula ganhou um fôlego com isso. A cena que mais chamou atenção e que nessa foto foi quase que um flagrante é essa aqui que o Marco Antônio Costa publicou. Do terrivelmente
E aí ele pede que você complete a frase. O André Mendonça, aos risos, né, muito bem familiarizado com a reunião. E é óbvio que isso causou ali um verdadeiro desgaste, né, com o próprio núcleo bolsonarista, porque foi uma indicação do Bolsonaro. Muita gente está começando a questionar as indicações do Bolsonaro. O Augusto Aras, o Nunes Marques, o próprio André Mendonça, o Romário, o Nunes. Tudo isso está gerando um desconforto em relação àqueles que são amplamente apoiadores do Bolsonaro, mas que estão começando a questionar as escolhas do Bolsonaro. E o Bolsonaro, que tem tanto poder de indicação, né? Vote em tal. Começa a entrar num limbo aí que começa a ser questionado por muitos de seus apoiadores. Quem comentou sobre essa reunião, vamos encarar assim, foi a Ana Paula Henkel, né, a jornalista que foi brilhante. Ela falou, Ana Paula Henkel mandou a real, chamou de pigmeus morais. Acompanha só a fala da jornalista. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que olha para uma foto dessa, para essa festa, essa festinha da democracia, né? 3 horas de uma festa da democracia. Olhem a festa da democracia. Todos rindo, todos confortáveis, uma autonomia, é uma foto que representa a absoluta autonomia e independência dos nossos poderes, não é mesmo? Só que não. Essa foto aí é um tapa, mais um tapa na cara do brasileiro. Porque não temos mais independência entre os poderes, não temos mais autonomia. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eu não sei se eu sou a única, viu, mas eu não entendo nada que ele fala, é platitudes, é blá, 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 parece que ele liga um disquinho ali, fala, e não fala absolutamente nada, porque ele não tem nada para falar. Não existe nada para um presidente da Casa Revisora do Brasil, um presidente covarde, falar sobre o papel dele, porque ele não desempenha o papel dele. Então, Paula, sinceramente, com raríssimas exceções no nosso Congresso, o que esse converscote mostrou, ministros do STF reunidos com Lira, Pacheco, PGR, Messias, o que mostra isso é que o nosso Congresso não tem praticamente poder nenhum mais. Porque quando o Congresso legisla, quando ele cria leis, quando o Congresso discute, quando os representantes eleitos diretamente pelo povo se encontram para debater, para discutir, para fazer política, e o Supremo Tribunal Federal não gosta, é derrubado. Então, na verdade, Paula, o que o Congresso hoje precisa fazer é tomar as rédeas da sua gênese institucional, que hoje não existe mais, que é legislar, que é debater. Eu peguei uma notícia aqui de novembro do ano passado, 2023, e vocês vão lembrar, quando o ministro Gilmar Mendes chamou os senadores de pigmeus morais, né? E era exatamente porque eles estavam discutindo, os pigmeus morais estavam discutindo uma PEC, era a PEC que limitava exatamente decisões individuais da Corte, como essa que aconteceu com o Flávio Dino, uma decisão monocrática, né, dita como ajustes. E aí o ministro Gilmar Mendes rebateu a proposta, a emenda à Constituição, que limitava as decisões individuais, e disse o seguinte, abro aspas, a proposta é uma ressurreição de cadáver outrora enterrado. E aí ele completou que os autores da PEC começaram a empreitada, aspas, travestidos de estadistas presuntivos
e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais, e disse também o ministro que não se pode brincar de fazer emenda constitucional. Enfim, essa mesma emenda que a Ana Paula Henkel está falando, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, como o próprio Flávio Dino acabou de decidir agora, é essa mesma que há informações que parlamentares da dita direita, né, do PL, vão travar, graças a uma boa decisão, a um líder de um partido. Vamos falar de Bolsonaro um pouquinho. Pois é, Jair Bolsonaro rebate ataques do ditador Nicolás Maduro. O ex-presidente Bolsonaro rebateu as declarações feitas pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta terça-feira, em suas redes sociais. Em uma live nesta segunda-feira, o autocrata disse que o líder conservador teria praticado uma sabotagem nas eleições presidenciais no Brasil em 2022. E aí foi interessante que nessa mesma fala do Nicolás Maduro, ele comparou o Supremo Tribunal brasileiro com o Supremo Tribunal Federal, com o Supremo Tribunal venezuelano, e dizendo que, como aconteceu aqui no Brasil, as mesmas regras do Brasil têm que ser aplicadas lá também, que o Tribunal brasileiro é um exemplo a ser seguido pelo Tribunal da Venezuela. Ficou feio isso, né? Mas o Bolsonaro falou, abriu o jogo, né? Subiu o tom e falou que o Maduro é um ditador socialista, um canalha, né? Subiu o tom contra o Maduro. Vamos falar do Silvio Santos ainda, né? O homem que deveria estar descansando em paz e provavelmente está num ótimo lugar, está sendo alvo de ataques da dita esquerda do amor. Pois é. Matéria do Pleno News, blogueiros de esquerda zombam da morte do Silvio Santos. Pelas redes sociais, blogueiros de esquerda zombaram da morte do apresentador Silvio Santos, dono do SBT, que faleceu neste sábado aos 39 anos. Vítima de broncopneumonia, uma das publicações foi escrita por Sinaira Menezes, fez duras críticas ao comunicador e ainda terminou o texto dizendo: "Antes ele do que eu". Também teve charges canalhas de gente desqualificada desenhando o Silvio Santos indo para a porta do inferno. Sabe, essa gente diz que é do amor, essa gente diz que é o povo civilizado, mas não sabe respeitar a dor de uma família, não sabe respeitar a morte de uma pessoa que tanto contribuiu para o Brasil. E aí, não foi só blogs, não, as personalidades, né, os intelectuais da esquerda. O Agostinho Carrara, Pedro Cardoso, desculpa errar, é porque se confundem, né? Pedro Cardoso diz que Silvio Santos e Delfim Neto são abusadores do Brasil. Pedro Cardoso veio a público questionar as homenagens que vêm sendo feitas a Delfim Neto, morto no dia 12, e Silvio Santos, morto no último sábado. Para o ator, mais conhecido por seu papel como Agostinho Carrara, de A Grande Família, os dois são abusadores do Brasil, que serviram uma ditadura militar. Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas, dizem antes, são degradantes. Os dois serviram a ditadura militar, torturador de 1961, 64 e 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ele se opunham, como todas as ditaduras fazem, escreveu o ator em seu Instagram. Ele que fazia o papel e incorporou muito bem do Agostinho Carrara. Você deve lembrar da Grande Família, um ser malandro, um ser, que não tinha muito a contribuir, um fanfarrão, sem cultura, sem conhecimento, um cara que só queria se dar bem com tudo, né? Agostinho Carrara já me fez rir muito. Pedro Cardoso já não me faz, né? O Agostinho Carrara, sim. Até porque o Agostinho Carrara, ele era engraçado. O Pedro Cardoso age em algumas coisas bem parecido com o Agostinho Carrara. Mas não fala do presidente que ele apoia e que está dando apoio agora para a Venezuela. Não fala, em momento algum, das mortes que aconteceu na Venezuela e que o presidente dele, caladinho,
Ah, não. Então vamos falar das crianças presas? A ONU soltou uma nota que tem mais de 100 crianças presas na Venezuela. Nada. Pois é, a memória dessa turma é bem seletiva. A memória dessa turma deixa muito a desejar, porque, usando a palavra do Gilmar Mendes, se tornaram verdadeiros pigmeus morais. Essa é a realidade dos fatos. Se a gente não sabe respeitar a dor dos outros, não sabe respeitar a trajetória dos outros. Se o Santos foi um gigante, quantas famílias viveram do dinheiro do SBT? Quantas famílias conseguiram se divertir aos domingos? Tiveram momentos excelentes em família assistindo o apresentador. Infelizmente, não é para todos. Outros preferem destilar ódio, mesmo depois que as pessoas boas morrem. É a verdade dos fatos. É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até o final. Se ficou até o final, coloca no comentário. Gostei, fiquei até o final. Manda para o seu amigo petista aí. Se o vídeo ficou ruim, manda para ele para passar raiva, tá? Mas o fato é que Deus te deu uma mesa farta e repleta de bênçãos para você, para sua família, e que a gente volta daqui a pouco. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo mais um papo e discutindo um pouco da verdadeira política, sem papas na língua. Eu não vou ficar dentro de uma bolha, eu não vou fingir que tudo são as mil maravilhas. Eu sempre disse para vocês que quem me acompanha aqui é porque quer sinceridade. Posso não estar certo, afinal, sou humano. Erro muito, mas mentir só para agradar uma bolha, isso não vai acontecer. E posso ser o cara das más notícias que avisa para vocês que talvez aqueles caras que você acreditava tanto que era a direita, não é bem a direita assim, como é o caso dessa decisão do Gilmar Mendes em relação ao Costa Neto. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. Talvez isso justifique o apoio ao Nunes, tá bom? O sistema é foda, meu irmão. Abraço.